Você sabe o que é risco de demanda e por que isso é importante na gestão estratégica da experiência do cliente na sua empresa? Eu vou te contar nesse vídeo. Meu nome é Juliana, eu sou fundadora da RepTrack, sou doutora em administração, tenho um pós-doutorado em psicologia do consumo e aqui eu conto para você de uma forma descomplicada um pouquinho mais de como relacionar a experiência do cliente à estratégia empresarial. Afinal, não dá para a gente considerar apenas como atendimento e relacionamento. Inclusive, é aí que entra a questão do risco de demanda. Mas antes de a gente falar um pouquinho desse risco específico, né, a gente tem que entender o que é risco. Tá? Risco é diferente de problema, né? É diferente de um perigo, porque na verdade, tá? O perigo é alguma coisa que a gente acha que pode acontecer, mas a gente tem alguns indícios, mas é muito ali no achômetro, né? No olhômetro, enfim. Problema é algo que já aconteceu, já tá ali, já gerou perda, né? Perda tanto financeira, perda em reputação, perda em tempo, né? Investimento de pessoas para resolver aquilo, tá? Então, já gerou ali problemas, né, relacionados a perdas para a empresa. E risco não. Risco está muito relacionado com a questão da probabilidade de algum problema, de algo negativo acontecer e prejudicar a empresa. E por que eu estou falando dessa questão da probabilidade? Porque risco é risco porque ele pode ser calculado, ele pode ser estimado. Então a gente consegue identificar de onde ele vem, o porquê que ele surge e qual é a probabilidade de ocorrência e o impacto que ele pode gerar no negócio. Isso é um risco. Agora, a gente tem um risco que é muito, mas muito importante quando a gente trabalha com gestão da experiência do cliente, mas com uma estratégia de fato nos negócios, né? Para quem não sabe, né, a RepTrack é uma plataforma para estudar, né, os gaps e as oportunidades ali das empresas em relação a como elas gerenciam e como elas se estruturam para serem a melhor experiência do cliente. Então, eu não vejo só a questão ali da satisfação, né, percepção do cliente, porque isso é uma coisa, isso está muito relacionado a termômetro de resultado, né, como se fosse um sintoma da empresa. Mas, do outro lado, a gente tem o que? As causas, né? A causa está muito relacionado com os processos, como a empresa se estrutura, como ela se organiza, como que é a cultura interna dela, como que é o ambiente de gestão para isso ser refletido no cliente. E é isto que eu analiso. E uma das métricas utilizadas é o risco, mas é um risco muito específico, que é o risco estratégico. O risco estratégico, que inclusive eu já falei em outros conteúdos aqui, né, do canal Estratégia Descomplicada, o risco estratégico é aquela probabilidade de algo dar errado no momento da implementação de estratégia. Ou seja, você fez o planejamento, mas planejamento é mundo das ideias, você pegou dados, analisou, criou cenários, né, vislumbrou algumas ações e na hora de você colocar em prática é o problema. Por quê? A gente tem a questão de equipes, a gente tem a questão de recursos, a gente tem a questão de conhecimentos e competências, a gente tem a questão de o que pode acontecer no cenário externo da empresa, a gente tem a questão de mudanças de preferências, enfim, muitas coisas podem acontecer nesse momento e aí vem os riscos, que eles sim podem prejudicar a implementação dessa estratégia. E é aí que está o perigo, porque uma coisa você pensou e a outra coisa é o que vai chegar lá no cliente na ponta. E aí é o risco estratégico que envolve muito essa questão da entrega da experiência para o cliente. E dentro dessa perspectiva, o risco maior, porque a gente tem 3 riscos, né, relacionados à experiência do cliente, os 3 grandes riscos, né, e eles se dividem ali em menorzinhos, tá, mas os 3 grandes riscos, os macros, tá relacionado ao risco de competência interna da empresa, de não conseguir se estruturar e ofertar daquilo com qualidade de fato e percepção de valor para o cliente. A gente tem ali o risco competitivo, que é a falta de diferencial e a falta de capacidade técnica de se diferenciar, de ser mais competitivo, de estar à frente, de inovar de fato da empresa. E a gente tem o risco de demanda. Esse risco de demanda é o risco mais perigoso, é o que mais acontece e está muito, mas muito relacionado com a questão de experiência do cliente. Sabe por quê? Até vou dar um exemplo para vocês, tá? Não vou citar nomes aqui, mas se a gente pegar o problema mais recorrente de startups, né, que trabalham ali principalmente com base tecnológica. O grande problema de startup relacionado à experiência do cliente é o quê?
é aquela curvinha do crescimento acelerado. E aquela curva do crescimento acelerado é por quê? Porque gera um fluxo de demanda, muitas vezes, muito maior do que a empresa, né, em termos de processos, em termos de tecnologia, em termos ali do que eles propõem como valor para o cliente, consegue aguentar, e uma percepção de uma ótica ali de bom relacionamento. E esse relacionamento, não estou falando de atendimento, mas a questão de entrega de produto, a perspectiva de um escalonamento para todo mundo receber na mesma, né, intensidade, na mesma qualidade do começo ao fim do processo. Então, tudo isso está relacionado ali com a capacidade da empresa desse ajuste, né, em relação ali ao que ela está ofertando e o que o mercado está pedindo, tanto que está consumindo. E esse escalonamento é o momento ali que muitas vezes daquele vai dar problema. E esse problema de demanda, né, tá muito relacionado com tanto aumento dessa demanda, né, num fluxo ali muito grande que a empresa ela não consegue suprir com qualidade a proposta dela de fato, que vai gerar insatisfação, e isso vai refletir, né, lá nos seus indicadores. Mas o que a gente tem que entender? Que o grande problema desses indicadores, o problema do churn, né, não tá no atendimento, gente. É muito baixo um churn, perder um cliente por causa de um processo de relacionamento, por causa de um processo de atendimento. O cliente ele vai embora por problema na entrega do serviço, na entrega do produto, tá? Se a gente pegar, por exemplo, empresas de telefonia, elas não perdem clientes por causa do atendimento, elas perdem por ineficiência na relação da entrega do serviço. É o serviço que envolve questão de capacidade técnica, né? Algumas questões relacionadas a funcionamento, não necessariamente atendimento, não necessariamente a questão de equipes. Entendeu a questão? Né? Enfim, a gente pode listar diversas outras empresas nesse cenário, mas, né, na grande maioria das vezes, já trabalho mais de 15 anos com isso, o problema ele não vem do atendimento e relacionamento. O cliente ele não cancela por isso. Ele vai no atendimento por isso, ele vai achar pelo em ovo para tentar ali finalizar. Então, mas não é a questão da agilidade, não é a questão, né, da demora, não é a questão do nível do atendimento, não é... Enfim, né, se fosse isso, a gente pode inclusive falar de algumas marcas de luxo que não tem aquele atendimento top, mas vende muito. Tem uma qualidade percebida e uma experiência vivenciada muito top. Por quê? É a questão da percepção de qualidade. E a demanda, né, não é só a demanda positiva, como eu estava falando, mas uma demanda negativa também, né? Ou seja, quando não tem tanta busca pela empresa, não existe ali um volume de vendas, também existe prejuízo na experiência do cliente. Mas sabe por quê? Porque a equipe desmotiva, porque a empresa desmotiva, então ela perde também qualidade dessa oferta. Então a gente ter o ajuste certo, né, em relação à proporção de oferta e demanda na empresa é essencial para a gestão da experiência do cliente. E isso é uma das métricas que a gente vê dentro da análise da Rep Tracking, que a gente vai estar analisando realmente pessoas, processos e essa perspectiva de prevenção de problemas através da gestão de riscos estratégicos. Quer saber mais? Né? Consulta ali reptrack.app, conheça a metodologia e participe da imersão que a gente vai fazer em breve. Em breve eu trago mais informações sobre isso, mas fica ligadinho nos conteúdos para você entrar nesse clima de experiência como estratégia de fato. Isso é para você levar, inclusive, para o seu chefe refletir e você ter mais poder aí para melhorar o que você precisa na ponta de fato, ok? Te vejo no próximo conteúdo. Tchau, tchau!